O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, quer todas as informações sobre os recursos liberados de emendas parlamentares, principalmente as chamadas PICs e as de comissão. O ministro está deixando o Congresso Nacional, de certa forma, constrangido, pois já havia uma decisão liminar da própria Corte Suprema da Justiça Nacional contra as tais emendas secretas. Essas emendas, de fato, são uma distorção, não pela existência delas propriamente, mas pela imoralidade na aplicação dos recursos que chegam às prefeituras. Tem um caso extravagante aqui no Ceará relacionada a uma emenda parlamentar para o município de Pacatuba, uma das prefeituras cearenses com administração periculosa, tanto que o prefeito eleito em 2020, Carlomano Marques, foi afastado do cargo por suspeita de corrupção. Ele renunciou ao mandato posteriormente, mas ficou na prefeitura o seu sobrinho, tão comprometido com desvio de recursos como ele, Carlomano. Pois bem, vai terminar agora, em setembro, o prazo para a Prefeitura de Pacatuba receber uma verba das tais emendas parlamentares de alguns milhões de reais para asfaltamento de ruas e avenidas daquele município, num conjunto residencial chamado Gereissati 3. Se até o próximo dia 30 de setembro, a Prefeitura de Pacatuba não sequenciar a licitação para receber esse dinheiro, 6,5 milhões de reais para asfaltar, repito, ruas e avenidas do conjunto Gereissati 3, esse dinheiro será devolvido aos cofres da União. Agora, esses recursos estão à disposição da Prefeitura na Caixa Econômica Federal. Por que a Prefeitura não deu curso à licitação para asfaltar essas ruas e avenidas do conjunto Gereissati 3? Porque aqui é que está o nó da questão. Essas licitações quase sempre são viciadas para alguma empresa ganhar e negociar a comissão a ser paga. A comissão a ser paga. Tanto pode ser ao prefeito quanto ao deputado. Não estamos dizendo aqui que, nesse caso, será dividido com o deputado, mas há suspeita, em muitos casos, de envolvimento nessa situação de prefeitos e deputados. Quando menos a falcatrua exista, o prefeito fica comprometido em votar no deputado federal e em quem ele indicar, dependendo do montante de recursos, no deputado estadual. Tem razão o trabalho do ministro Flávio Dino. As emendas parlamentares podem até existir, mas é preciso que haja moralidade na sua distribuição. Ontem,
na sessão da Assembleia Legislativa cearense, praticamente os deputados só falaram sobre as eleições municipais deste ano. O deputado Antônio Henrique, um dos oradores, advertiu os seus colegas sobre as condutas vedadas no período eleitoral, principalmente em relação à propaganda eleitoral. Faz sentido a observação do deputado, posto estar vigilante neste particular, e, aliás, muito vigilante, a Justiça Eleitoral, que pode, em alguma das suas decisões, até punir o deputado que infringir as regras eleitorais, e essa punição pode até acontecer no caso de ele se tornar inelegível. Vamos ouvir o que disse o deputado Antônio Henrique. Pedindo aqui a toda a direção da casa para que nós pudéssemos ter o cuidado o máximo possível, porque nós estamos em uma casa legislativa, nós estamos aqui sendo transmitido pela TV, pelo rádio, que são veículos de comunicação públicos, e nós estamos num período eleitoral. Então, é muito importante que nós tenhamos o cuidado para que nós não venhamos aqui infringir com a lei eleitoral, fazendo qualquer tipo de propaganda, de campanha para o candidato A e para o candidato B. Mas Vossa Excelência não está fazendo isso, eu estou apenas citando essa minha preocupação, porque Vossa Excelência está aqui fazendo um pronunciamento, mostrando os problemas que a cidade de Maracanaú tem, e que Vossa Excelência, como legítimo representante do povo do Ceará, mas especialmente da cidade de Maracanaú, por ter sido vereador por vários mandatos e por ter sido eleito deputado estadual daquela cidade, deputado estadual com a sua maior votação naquela cidade, então eu estou aqui para me acostar ao seu pronunciamento, defender realmente que o povo de Maracanaú possa ter uma saúde de qualidade, que foi o tema inicial do seu discurso, para que o povo de Maracanaú possa ter melhores infraestrutura em suas ruas, nas suas avenidas, e uma melhor educação, enfim. Bom, o deputado Lucinildo Frota, por sinal, correligionário do deputado Antônio Henrique, foi quem motivou a advertência de Henrique. Lucinildo é candidato a prefeito de Maracanaú e fez um pronunciamento forte contra o atual prefeito daquela cidade e também candidato, no caso, à reeleição, o prefeito Roberto Pessoa. Vamos ouvir parte do que disse o deputado Lucinildo Frota. Procurado esses últimos dias por muitas mães, muitos pais de crianças autistas em Maracanaú, de um absurdo. Mais de 100 crianças prejudicadas em uma única escola, mais outras centenas em outras escolas que simplesmente foram surpreendidas em Maracanaú por irresponsabilidade de gestão do secretário de Educação e principalmente do prefeito, onde as mães foram surpreendidas dizendo assim: olha, o seu filho só vai poder vir participar das aulas 2 vezes por semana, porque não tem cuidador. Maracanaú, a segunda arrecadação do estado, município rico, não tem cuidador, só vai vir para a aula 2 vezes por semana, ou seja, a mãe tem que se contentar com isso. A diretora fez um malabarismo para fazer rodízio com criança. Aí alegativo que foi? Não, é porque chegou a época da eleição e não pode contratar. Por que não contratou antes?
no seu discurso lá na União pelo Bem de Maracanaú, ele falou: Maracanaú, temos 30 mil famílias na linha da pobreza, quase 120 mil maracanauenses. Ele comandando o município há 20 anos. Aí ele diz que ainda tem 30 mil famílias na linha da pobreza e quer mais 4 anos. Hoje, em Maracanaú, como eu falei agora há pouco, está se transformando em uma ditadura. Quiseram cancelar o título de eleitor da deputada Silvana para sequer disputar a eleição. Tiraram o direito de um maracanauense do PT de ser candidato, deputado Julinho. E por cima ainda obrigaram-no, e ele ainda se juntar com seu algoz. Hoje apoia Roberto Pessoa, e eu ouvi do próprio Roberto, em 2005, quando assumiu o primeiro mandato: não tenho como fazer nada em Maracanaú porque recebi um caminhão virado do Júlio César, estou tentando desvirar o caminhão. Qual é a lógica? Então chamou o Júlio agora para virar o caminhão de novo? Se for na lógica do Roberto Pessoa, ou seja, não se contentando com isso, tirou também a candidatura do PSD à prefeitura de Maracanaú. Ele disse: não discuto indicação de vice-prefeito em Maracanaú em 2024, a indicação é do Firmo. Tem gravações por aí, eu ouvi. Aí agora, para continuar o seu projeto político de poder, ele simplesmente deixou a noiva esperando no altar. Avisou o deputado Firmo que ele não seria o vice às 9h30 da manhã, deputado Felipe Mota. O que aconteceu? Deputado Firmo, totalmente revoltado, claro, não participou da convenção, como alguns vereadores aliados seus, como muitos maracanauenses que estavam na convenção. Aí o prefeito, não satisfeito de ter humilhado o deputado Firmo, ainda diz umas frases: deputado Firmo, era para você estar aqui, mas vai pesar no bolso. E outra coisa, a fila anda. Deputado, diga para o prefeito Roberto Pessoa que a fila tem que andar. Bom, o discurso do deputado Lucenildo foi longo e ele foi duro em vários momentos contra o atual prefeito Roberto Pessoas. Ele deixou a entender que o prefeito está decrépito e, em sendo reeleito, quem vai administrar é o vice-prefeito, porque ele, Roberto, não teria mais condições de continuar no comando da prefeitura. Isso irritou alguns colegas lá que são amigos do Roberto. Roberto foi ex-deputado estadual, ex-deputado federal, realmente já teve 12 anos de mandato como prefeito, 16 anos, aliás, como prefeito de Maracanaú, agora está querendo mais 4 anos. Talvez ele seja, dessa leva de candidatos a prefeito no Ceará, talvez ele seja o mais idoso, o mais velho. Bom, já o deputado, ainda na sessão de ontem da Assembleia, já o deputado Felipe Mota fez, no seu discurso, fez uma advertência, não apenas à Justiça Eleitoral, mas e principalmente aos responsáveis pela segurança pública do Estado do Ceará, pois ele afirmou que integrantes de facções criminosas aqui no Estado do Ceará estão dificultando ou estão tirando a liberdade dos candidatos em campanha no Estado. Vamos ouvi-lo. De tudo que eu já vivenciei na política, nessas convenções, é o medo que o mundo político está tendo de enfrentar um quarto poder no nosso Estado. Nós temos o Executivo, o Legislativo, o Judiciário, mas agora nós temos um quarto poder que são as facções nos municípios. O medo impera em todos os políticos, sejam pré-candidatos a vereadores,
pré-candidatos a prefeito e a vice, hoje as facções dão algumas cartas dos municípios cearenses. Esse medo, eu quero trazer essa informação para que o presidente do Tribunal Regional Eleitoral tenha um olhar de responsabilidade, já que Vossa Excelência cuidará do pleito. Olha só o que eu vi no interior do Estado nessas convenções. As convenções antigamente, elas eram feitas nas câmaras municipais, com todo um registro de abertura de convenção, com a apresentação dos candidatos e os seus números. Mas as convenções agora viraram uma pré-festa do que será a eleição a partir do dia 16 de agosto. Fico vendo uma disputa onde as facções, a agiotagem, as empresas que têm interesse em afanar os cofres públicos, fazerem ofertas que, meu Deus, como é que pode vereadores, pré-candidatos a vereadores em Fortaleza? Você que conhece muito bem a periferia, deputado Evaldo, como é que pode nós estarmos vendo vereadores serem cobrados para poder entrar na periferia de Fortaleza para levar sua mensagem? Isso nos preocupa, até porque nós também somos culpados. Nós também temos a nossa responsabilidade. Não dava para nós deixarmos no faz de conta. Não, isso aí é pontual, deixa para lá. Isso aconteceu muito. E a bola foi crescendo, e eles foram se organizando, e eles foram entrando, começaram a entrar nos cofres públicos de várias prefeituras, e está aí hoje o domínio. Agora, como é que a gente faz política de consciência, de mudança, de responsabilidade, se a nossa coragem está limitada para fazer esse enfrentamento? Porque esse enfrentamento deveria estar alinhado o governo federal e o governo do estado para tudo isso. Nós temos um novo secretário, e antes do recesso, eu disse aqui na casa que daria um tempo suficiente para ele implantar suas políticas públicas, como estou vendo o Tribunal de Justiça abrindo agora varas para poder tratar exclusivamente sobre os crimes de facção. Aí me vem uma pergunta. Por muitas vezes, nós só olhamos para o interesse mais próximo. E esse juiz que vai julgar esses crimes, será que ele não está colocando a vida dele, da família dele e toda uma história em jogo? Será que o Estado e o Tribunal de Justiça darão a segurança necessária para esses magistrados? Nós não estamos... Bom, nas últimas eleições, pelo menos nas duas últimas eleições, as eleições municipais e as eleições gerais, nós tivemos discursos semelhantes, candidatos alegando que estavam impedidos de entrar em determinadas áreas da cidade de Fortaleza e em vários municípios do estado por conta do domínio das facções criminosas. Esse já é a terceira eleição que políticos reclamam dessa força das facções criminosas, que o deputado Felipe Mota disse aí agora que elas formam um quarto poder. Lamentavelmente, até bem pouco tempo, esses políticos diziam que o quarto poder no Brasil era o da comunicação. Nós perdemos para as facções criminosas, lamentavelmente. Os comerciantes cearenses que participarem do movimento Fortaleza Liquida serão beneficiados por um decreto do governador Elmano de Freitas de prolongamento do prazo para o pagamento do ICMS resultado das vendas no período da campanha Fortaleza Liquida.
A Comissão de Educação do Senado da República chama o ministro Camilo Santana a prestar esclarecimentos naquela comissão sobre uma irregularidade constatada pelo controle externo nas contas do Ministério da Educação, ocupado pelo ministro, o ex-governador do Ceará. Essa irregularidade diz respeito a um volume de recursos do montante de 2 bilhões e 700 milhões de reais. O chamamento ao ministro Camilo Santana para ir à comissão foi aprovado ontem. O presidente da Comissão de Educação, que aprovou esse chamamento ao ministro Camilo Santana, que é o senador Flávio Arnes, ele explicou: o ministro foi chamado, ele foi convidado, ele não foi convocado, ele foi convidado. Óbvio que ele irá, né? Mas ele tem o privilégio de escolher a data, né, e o horário para ir a essa comissão. E pode até realmente nem ir, mas isso seria deselegante para com a comissão, e nenhum ministro quer ter dificuldades com comissões ou com o próprio Senado da República. Então, o senador Flávio Arnes explicou que não era uma convocação, era um convite, e que o ministro, na oportunidade, deverá esclarecer outros pontos que estão sendo questionados lá na Comissão de Educação do Senado. Vamos ouvir o senador Flávio Arnes. Convido, observe que é um convite, não é uma convocação, o senhor Camilo Santana, ministro da Educação, para comparecer a essa comissão, a fim de prestar informações sobre um relatório apresentado pela CGU recentemente, que aponta uma distorção de 2,7 bilhões nas contas do Ministério da Educação, referente ao ano de 2023. Está em discussão a matéria. Se Vossa Excelência permitir, eu gostaria de acrescentar algumas coisas ao requerimento, já que o ministro virá a esta comissão, e ele sempre tem vindo, não tem se negado a participar, obviamente, né, porque é importante haver essa sincronia, articulação entre o legislativo e o executivo, mas colocar alguns itens. Um dos itens é a questão das carreiras do FNDE e do INEP, que nós já discutimos isso aqui inúmeras vezes. A comissão já foi falar com a ministra Esther, né? Já fizemos audiência pública aqui na comissão, né? Vossa Excelência participou também. Há um documento, né, que tanto o INEP como o FNDE elaboraram, mostrando a importância dos dois órgãos para a educação. E as notícias que estamos vendo pelos meios de comunicação são de que talvez os órgãos entrem em estado de greve por falta de atendimento, de diálogo, né, particularmente com o Ministério da Gestão. Tanto quanto eu soube, o ministro da Educação já dialogou bastante com os órgãos, mas depende também dessa articulação dos ministérios. E além disso, senadora Damares, como nós aprovamos recentemente o novo ensino médio, né, para que o ministro explique como é que vão acontecer os desdobramentos e como é que eles chegaram no texto que foi enviado ao Congresso Nacional sobre o Plano Nacional de Educação. Fantástico. Né? Então, acrescentaríamos, aproveitando a vinda dele, fantástico, porque o Plano Nacional de Educação nós vamos ter agora, no mínimo, 8 audiências públicas já aprovadas nessa comissão, além dos nomes que vêm sendo sugeridos. Então, se Vossa Excelência concordar... Eu acolho, presidente, e o ministro Camilo tem sido muito cortês com essa comissão, e eu acho que dá para a gente fazer uma audiência bem objetiva com os 4 itens. Eu acolho as suas 3 sugestões que sejam acrescentadas ao requerimento.
Bom, a senadora Damares foi a autora do requerimento aprovado chamando Camilo Santana a ir à Comissão de Educação do Senado prestar esclarecimentos. Repito, ele não foi convocado, mas mesmo assim gera um certo desconforto ao ministro ir à comissão explicar contas. Sempre é desconfortável você ir ter que prestar contas sobre algumas suspeitas. Prestar contas é um dever, prestar contas é um dever do agente público. O governador presta contas, o presidente presta contas, o prefeito presta contas, todos que cuidam de dinheiro público têm o dever de prestar contas. Mas essa prestação de contas é uma prestação de contas normal, é normalíssimo. Tem até um calendário. Em tal época, o governador tem que prestar conta à Assembleia, o secretário tem que prestar conta ao Tribunal de Contas e por aí vai. Mas ir prestar contas sobre dúvidas com relação à aplicação, esse dinheiro foi aplicado ou não? Ele não está constando aqui. O órgão do controle externo constatou que tem 2 bilhões e tantos de reais do Ministério que estão lá no limbo. Bom, a regulamentação da reforma tributária, aprovada na Câmara dos Deputados ainda no primeiro semestre deste ano, tudo indica que vai ficar para o próximo ano, embora o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, tenha dito que ela pode ser votada ainda neste segundo semestre. Ele quer que os senadores tenham mais tempo de discutir o que os deputados produziram. E essa discussão só vai ter início após as eleições deste ano. Embora a votação para a escolha de prefeitos e vereadores aconteça no primeiro turno, no dia 6 de outubro, primeiro domingo do ano, muitas prefeituras, Brasil afora, só terão escolhidos o seu prefeito, o novo prefeito, a assumir em janeiro do próximo ano, no segundo turno de votação. E o segundo turno de votação é no último domingo de outubro. Assim, o Senado da República só voltará a tratar dessa questão da reforma tributária em novembro. E ele tem ainda que tratar do orçamento da União, aliás, ainda da lei de diretrizes orçamentárias, que sequer foi aprovada na Câmara e também precisa ser aprovada no Senado. E o orçamento da União para 2025, que tem que estar aprovado, deve estar aprovado até o final do ano legislativo. Vamos torcer para que essa reforma saia, pelo menos, no primeiro semestre do próximo ano. Mas vamos ouvir o que disse o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco. Nós iniciaremos o trabalho de discussão e de amadurecimento da regulamentação da reforma tributária. Eu acho muito importante ter as audiências públicas com os setores da economia, com os estados brasileiros, com os prefeitos das grandes cidades, prefeitos das pequenas cidades, as suas respectivas associações e confederações, ouvir economistas. Então é um debate como fizemos na proposta de emenda à Constituição, também fazendo o projeto de lei complementar. E, obviamente, que há um fator, que é o fator do processo eleitoral desse ano municipal,
que pode dificultar um pouco a evolução dessa apreciação pelo Senado Federal, não da discussão em si, porque nós vamos estar aqui, eu pelo menos vou estar agosto, setembro, normalmente dedicado aos temas do Senado e podendo nos valer, inclusive, das sessões semipresenciais pelo sistema remoto em algumas oportunidades. Então, nós vamos discutir ao longo desses 2 meses a regulamentação da reforma tributária, mas eu acredito na sua apreciação, tanto na CCJ quanto no plenário, após as eleições municipais. Essa é a minha crença. Evidentemente que nós vamos começar o trabalho desde já e, se eventualmente for possível votar antes, tanto melhor. Mas se não for, o que nós não podemos fazer é, de forma assodada, apreciar um tema que é o tema mais relevante nacional nesse instante, depois de 40 anos, se pretendendo ter uma reforma tributária, não se pode fazê-la com pressa, né? Nós temos que trabalhar e refletir sobre todos os institutos e eu acredito que isso será possível logo após as eleições municipais. Fazer a leitura já essa semana, alinhar com o presidente Davi Alcolumbre para dar início lá à discussão na CCJ. Acho que é muito importante fazer as audiências públicas, já dispus inclusive a fazer sessões de debates temáticos no plenário do Senado Federal, como fizemos com a PEC, em que trouxemos prefeitos municipais, trouxemos governadores, setores produtivos. Acho muito importante agora o Senado se dedicar de maneira muito transparente, muito aberta à sociedade, para que a reforma possa ser aprovada dentro de uma compreensão de que ela foi discutida com a sociedade. Nada pior do que algum setor ou alguém, ou algum sujeito, algum estado, ou algum município dizer que foi feita uma reforma tributária sem que tivesse a oportunidade de falar. E aqui nós vamos dar toda essa oportunidade para que todos possam falar e chegar num bom tempo. Fica uma maioria do Senado desejosa de apreciar nesse semestre o projeto de lei da inteligência artificial. Ele está hoje numa comissão especial, relatado pelo senador Eduardo Gomes, o projeto. Eu fiz um requerimento no final do semestre, né, antes um pouco do recesso, para mais 60 dias dessa comissão especial, então considerando que foi um pouco antes do recesso. No decorrer de setembro vai cumprir o prazo dessa comissão especial. E eu espero que a comissão especial possa votar o projeto e que ele possa ser apreciado pelo Senado ainda nesse semestre. Eu acho muito importante regulamentar a inteligência artificial, ter uma lei que defina limites de ética, de transparência, de responsabilidade para o uso de inteligência artificial, não só em processo eleitoral, mas para o dia a dia e para a vida da gente. É muito importante ter lei que discipline inteligência artificial, como seria muito importante também ter lei para disciplinar plataformas digitais de rede social. Então, acho que são 2 temas que nós temos que nos ocupar, que vai fazer muito bem para o Brasil ter lei que coloque. Bom, o deputado estadual Cláudio Pinho persegue o objetivo de instalar na Assembleia Legislativa Cearense uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, para investigar as peripécias da ETICE. A ETICE é a empresa de tecnologia do estado do Ceará. São inúmeras as denúncias de irregularidades nos negócios da ETICE. Aqui nós já falamos em alguns deles, começando com a decisão do Tribunal de Contas do Estado, que cancelou um contrato que o Tribunal de Contas entendeu irregular, para não dizer outra coisa. Com certeza, o deputado Cláudio Pinho não logrará êxito na sua empreitada. A bancada governista é majoritária e não vai permitir que a investigação seja feita, porque assim ela já se posicionou em outros momentos, não em relação à ETICE, mas em relação a outros órgãos da administração estadual. Pelo dossiê que recebemos de uma pessoa próxima da ETICE, e já falamos disso aqui na semana passada, aliás, no início desta semana, são realmente escandalosos alguns dos episódios protagonizados pela direção daquela empresa, que reclamam não apenas uma investigação
no Parlamento Estadual, uma CPI, mas reclama uma investigação da Polícia Civil, que investiga crimes de homicídios e de desvio de dinheiro público. Falando em CPI, há alguns meses, nós, em várias oportunidades, falamos aqui no movimento de vereadores do município de Aquiraz, trabalhando a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito, que foi barrada na Justiça, assim como foi também barrada uma comissão processante para afastar o prefeito daquele município de Aquiraz, o senhor Bruno Gonçalves, sob a alegação de desvio de recursos da merenda escolar. Finalmente, agora, nas últimas horas, o Procurador da República, Celso Costa Lima Verde Leal, emitiu o seu parecer, confirmando o pedido feito à Justiça Federal de instauração de um processo por conta de desvio de recursos públicos da merenda escolar do município de Juazeiro. Ele confirma o pedido, reafirma o pedido e dá à causa o valor de pouco mais de R$200 mil, o valor que teria sido pago por servidores da prefeitura para uma empresa que fornecia alimentos para a merenda escolar, e esses alimentos não foram entregues. Essa manifestação do Procurador Regional Eleitoral, Celso Costa Lima Verde Leal, é um complicador muito sério para o prefeito Bruno Gonçalves, que está enrolado em outras dificuldades. Com esta informação, nós encerramos a nossa participação neste primeiro bloco de notícias da manhã de hoje, convidando-os a continuarem conosco aqui na TV da Transparência, porque já já teremos novas informações. Obrigado.